Olha isso daqui. Eu sei que não é o pé mais lindo do mundo, mas hoje ele vai te ajudar a entender qual que é o elemento que faz com que uma história seja inesquecível. Eu não sei se você já viu esse vídeo de 2020, quando o Brad Pitt ganhou o prêmio do SAG pela sua atuação no filme Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Ele estava agradecendo aos seus colegas e veja só o que ele fala. I want to thank my co-stars, Leo, Margot Robbie's feet, Margaret Qualley's feet, Dakota Fanning's feet. Seriously, Quentin has separated more women from their shoes than the TSA. A tara do Tarantino. Em todo filme do Tarantino você vai ver pés femininos descalços. Pode estar sujo, limpo, isso não vai fazer nenhuma diferença para ele. A Josi me contou que teve um escritório onde ela trabalhou que todo mundo sabia que tinha um cara do TI que tinha esse tipo de tara por pés. E esse cara fingia que tinha que arrumar os fios debaixo das mesas simplesmente para ficar próximo aos pés das mulheres. E ela, obviamente, odiava aquele cara do fundo do coração. Mas para além da esquisitice peculiar que parece que acomete muita gente nesse sentido, existe uma lição muito importante a ser aprendida aqui. Uma lição que é tanto para a vida e mais ainda para a arte. Todos nós temos aquilo que nós gostamos em nós e aquilo que nós não gostamos em nós. E aquilo que a gente gosta em nós tem a ver com a nossa máscara social, aquilo que a gente quer que as outras pessoas vejam. A gente quer parecer algo para a sociedade, por isso que a gente coloca determinado tipo de conteúdo no Instagram e determinado conteúdo a gente evita colocar. Porque aqui é onde moram, por exemplo, os nossos princípios, nossos valores, nossas crenças, nossas certezas. Por outro lado, a gente passa boa parte da nossa vida tentando esconder esse outro aspecto nosso, as coisas que nós não gostamos tanto, que são, por exemplo, os nossos medos, nossas inseguranças, nossas vergonhas, nossas incertezas. Deus me livre, hoje na época de rede social, nós falarmos que não sabemos sobre algo, que não temos uma opinião formada sobre algum assunto polêmico. Todos esperam que tenhamos algo para dizer sobre tudo. E esse algo tem a ver com esse lado que queremos apresentar. E daí vem toda uma performance social que a gente tenta apresentar. E quando a gente fala de cinema, de literatura, de história, fica ainda mais claro quando as pessoas estão criando histórias apenas para falar sobre esse lado bonito. Elas querem mostrar no que elas acreditam, quais são suas certezas, suas seguranças, quais são suas virtudes. E daí vem até aquela pregação de virtude que a gente está bem cansado de ver, tanto no cinema como nas redes sociais, e se torna aquilo que a gente chama de sermão em forma de filme. É o sermão cinematográfico. Você vai assistir a um filme, você vai ler um livro e você descobre que na verdade era um bando de cagação de regra, mas isso é chato para caramba. Por exemplo, a tara do Tarantino é uma fraqueza, é uma peculiaridade, é uma coisa que normalmente as pessoas vão tentar esconder. Mas ele faz questão de mostrar essa parte justamente na narrativa, de fazer isso um elemento importante na sua narrativa. E isso gera identidade para ele. E ele não é o único. Eu comprei esse livro aqui, Hitchcock Truffaut, que é uma obra de Truffaut analisando a obra de Alfred Hitchcock. Ele aqui mostra as entrevistas que ele teve ao longo do tempo com o Hitchcock e ele faz uma análise de toda a filmografia de um dos maiores diretores de todos os tempos. E aí tem esse momento específico que vai estar aqui na página 343, onde ele diz o seguinte: era impossível não ver que todas as cenas de amor eram filmadas como cenas de assassinato e todas as cenas de assassinato como cenas de amor. Isso pode parecer só uma peculiaridade ou talvez uma técnica de storytelling do Hitchcock, mas
isso está arraigado em algo muito mais profundo que tem a ver com esse lado vergonhoso que vem à tona. Hitchcock veio de uma família católica irlandesa e a mãe dele era muito disciplinadora, o pai dele também. Quando criança, o pai mandou Hitchcock levar uma carta à polícia local. O policial leu a carta, trancou o menino numa cela por alguns minutos e disse: é isso que acontece com meninos maus. Hitchcock tinha cerca de 5 ou 6 anos quando isso aconteceu e ele dizia que era por isso que ele tinha medo de autoridade e paranoia, uma paranoia que está presente em todos os seus filmes. Depois, mais pra frente na sua vida, na Alemanha de Weimar, o jovem Hitchcock foi exposto ao ambiente de permissividade extrema da República. Eu não sei se você sabe, mas nesse período da história, a Alemanha, a República de Weimar, tinha um ambiente extremamente permissivo que fez com que, inclusive, desse brecha para o autoritarismo que viria depois. E o Hitchcock foi exposto a esse ambiente. Como um jovem católico, provavelmente ele não tenha se envolvido ativamente, mas isso o influenciou através do voyeurismo. E é por causa dessa sua tara que nós temos filmes como Janela Indiscreta, que é sobre um homem que fica espiando os vizinhos, e Um Corpo que Cai, que é sobre um homem que persegue e observa uma mulher. Sem falar que esse período que ele passou na Alemanha, ele se encantou muito com o padrão de beleza alemão e ele trouxe para sua obra através das mulheres loiras. Apesar de mulheres loiras de verdade, naturais, serem apenas 2% da população mundial, ele fazia questão de que todas as suas personagens fossem loiras, mesmo que para isso precisassem pintar o cabelo, mesmo que para isso elas precisassem usar peruca. O importante é que elas fossem loiras, recatadas, mas com alguma falha, que fosse redimir depois. Ele espelha muito do sentimento que ele tinha com relação à mãe dele, nas mulheres que ele retrata, e também espelha um pouco dessa ideia ariana de ideal de beleza através das mulheres loiras que ele retrata nos seus filmes. Então veja, você tem uma peculiaridade que é algo que normalmente as pessoas tentariam esconder de um passado sombrio, triste, de traumas, de taras, de coisas que não são tão comuns de serem vistas, que normalmente as pessoas fazem escondidas. Ele traz isso à tona de forma consciente ou inconsciente, mas está presente na sua obra e influencia a sua obra. Opa, esse é o toquezinho do meu celular, é o Frank Underwood. Quem assistiu House of Cards, com exceção da última temporada, série maravilhosa, esse é o toque que tem no meu celular. Quem tá me ligando aqui é a Toque, para me avisar que daqui a pouco eu tenho uma reunião importante. Eu sei que pode parecer estranho um aplicativo de calendário fazer ligações, mas isso é muito bom. Eu sei da importância de ter uma agenda bem organizada. E às vezes eu acabo descobrindo só em cima da hora ou quando a hora já passou também. E a Toque resolve isso de uma forma que eu nunca vi um aplicativo fazer. Por exemplo, gravar vídeo de O Diabo Veste Prada na sexta-feira às 14 horas. Pronto, o evento está criado. E eu também posso simplesmente tirar a foto de uma flyer onde tem algum evento e a Toque vai marcar esse evento, colocar no meu calendário. Outra coisa que me ganhou é que eu uso o Google Calendar para organizar as atividades do trabalho e uso o calendário do iPhone para organizar minha vida pessoal. Só que eu não preciso mais agora abrir 2 aplicativos para ver o que tem hoje. Basta eu abrir o aplicativo da Toque porque está tudo organizado ali. Se deixar, eu gasto 2 dias seguidos inteiros apenas organizando a minha agenda. E a Toque me ajuda a tirar isso do caminho. Ela me ajuda a organizar os meus eventos para que eu possa gastar tempo me preparando para os eventos. A Toque é gratuita, tem tanto para iPhone como para Android, mas pelo meu link que está na descrição, você ganha 60% de desconto no plano Premium, que quer dizer que você vai ter eventos ilimitados, ligações ilimitadas e detecção de conflito de agenda. Então, baixa, instala, usa e depois me conta se essa ligação aí não está fazendo toda a diferença na sua vida também. That's pretty serious stuff there. Yeah, because I'm obsessed with death. I think it's a big subject with me. Yeah, I have a very pessimistic view of life. You should know this about me. E você vai ver isso também em caras como Woody Allen, que é hipocondríaco, tem uma neurose gigantesca, é um cara que tem muito medo da morte, e você vê isso sendo transposto justamente para sua obra que retrata essa personalidade dele. O Wes Craven, ele sofreu bullying na escola e o cara que fazia bullying com ele se chamava Freddy. E tinha um cara também no bairro dele, que era um morador de rua,
que ele achava assustador. Então, quando ele criou o Fred Krueger, ele usa o nome do cara que assombrava ele e a aparência desse cara que assustava bastante ele. Ou seja, ele transforma o trauma, seu medo, sua angústia em cinema, em arte. E o Charlie Kaufman, que é um cara extremamente inseguro e que transformou a insegurança dele em um dos melhores filmes já feitos, que é a adaptação com o Nicolas Cage, que é justamente sobre um escritor desesperado para conseguir escrever algo que realmente seja bom o suficiente para ser produzido como filme, para atrair pessoas, para ser significativo na vida das pessoas. Vergonhas, medos, taras, insegurança, vulnerabilidade foram esses elementos que esses escritores trouxeram, colocaram da sua vida na sua obra e que fizeram com que a sua obra fosse ainda mais profunda. Você vai ver isso em Dostoiévski, você vai ver isso nos maiores escritores da história, como que as suas vulnerabilidades, o seu lado aparentemente negativo, que eles têm medo, que eles normalmente gostariam de esconder, quando eles revelam isso na sua obra, quando eles trabalham não apenas as suas virtudes, mas quando eles trabalham os seus medos, isso torna suas histórias ainda mais interessantes, porque as virtudes, as coisas nas quais a gente acredita, nossos princípios, nossos valores, eles são impossíveis de serem dissociados da nossa obra. Então, é natural que a nossa obra vá refletir isso. Mas se isso se torna o centro da obra, ela se torna muito chata, pregadora, ela deixa de ser arte para se tornar uma mera exposição daquilo em que acreditamos. Pensa, por exemplo, no Wes Anderson. Os pais dele se divorciaram quando ele era pequeno e, por isso, todos os filmes dele têm famílias que são desestruturadas, figuras paternas que são complexas, porque era isso que atormentava a alma dele. Por isso que os filmes dele também são bem simétricos, controlados, porque ele está usando ali o filme como uma forma de assumir o controle, para criar ordem na sua própria mente. Pense inclusive nos maiores influenciadores da internet. Normalmente eles possuem alguma idiosincrasia, alguma peculiaridade, alguma fragilidade que os torna bem autênticos. E por isso que a internet, ela se tornou tão mais vista do que a TV. É claro que tem o fato da mobilidade, mas o fato de que as coisas que aparecem na TV, elas são muito distantes. As pessoas ali estão apenas mostrando uma máscara social. Quando elas falam em entrevistas, quando elas aparecem em reportagens, elas não estão mostrando quem elas realmente são. O público sentia a falta da conexão com o real, com o visceral, e a internet proporcionou isso. Por isso que quando o Whindersson Nunes apareceu no quarto dele, gravando vídeo naquele quarto simples, sem camisa, as pessoas se identificaram, porque viram que é um cara que não estava tentando parecer outra pessoa, não estava se escondendo através de uma máscara social. Aquele era um momento onde você via bastante autenticidade numa pessoa. E vários outros personagens e personalidades da internet fizeram a sua fama justamente por conta da autenticidade. E nós precisamos de pessoas autênticas, tanto criando histórias, como também para nos relacionarmos. Eu não suporto me relacionar com pessoas que eu vejo que são apenas uma máscara social. As pessoas que eu mais admiro são pessoas que justamente eu sei quais são as fragilidades delas, eu sei quais são as fraquezas, porque elas não estão desesperadas, tentando ocultar tudo a todo tempo, tentando criar uma máscara social perfeita de impecabilidade, quando na verdade todos nós estamos cansados de pessoas que se acham perfeitas demais. Isso me lembra de um poema de Fernando Pessoa. Um dos poemas mais impactantes de Pessoa, sem dúvidas, é este. Nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita e indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, e que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras
pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco chegou, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, ai, eu tô farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Fernando Pessoa já sabia. Precisamos de gente de verdade. Gente de verdade nas histórias, personagens que são vivos, reais, que têm falhas com os quais podemos nos identificar. Gente de verdade criando essas histórias que não estão simplesmente tentando lecionar pra gente como a vida é ou deveria ser na perspectiva dessa pessoa. Precisamos de gente de verdade contando história de verdade para que a gente possa sentir aquela faísca da paixão pela arte que vem apenas quando uma alma encontra com outra alma, quando nós enxergamos o mundo pelos olhos de outra pessoa, como disse C.S. Lewis, e esse é o meu desejo, porque a realidade não é suficiente. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve nesse canal. Um forte abraço e arrivederci.